Acende essa luz aí para mim, Jefinho. Faça favor, meu filho. Nós já cantamos. Eu creio que nós tocamos o coração do Senhor nessa noite com adoração. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Já tocamos o coração do Senhor. Mas também é noite de nós, da gente ouvir também a sua palavra, saber o que Ele tem a dizer aos nossos corações. Amém? Você está pronto? Já está preparado? Porque agora é a melhor parte do culto. Nós já adoramos, falamos com o Senhor, mas sem a palavra não dá para viver. O culto, quando não tem a palavra, ele falta muita coisa. Porque a palavra que nos sustenta é a palavra que nos coloca de pé. Amém? E você já pode aí abrir a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do 23. Amém? Acharam aí? 1 Coríntios. Eu antes, quando eu queria decorar os livros, né? Tem uma canção que eu aprendi na escola bíblica dominical, que em nome de Jesus vamos implantar a escola bíblica aqui também, a partir dos domingos. Eu aprendi para decorar. Na verdade eu decorei mais a parte do Novo Testamento, mas tem uma musiquinha, né? Do Novo é Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios. Então eu vou mandar para vocês. É muito legal. Você começa a decorar de Gênesis. Só que Gênesis eu já esqueci. Mas é só aprender a musiquinha que você vai rapidinho. Onze 23. Hoje é noite de Santa Ceia. Amém? Todos acharam? Porque eu recebi do Senhor o que eu também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Por enquanto vamos ficar só aí. Eu sempre tive vontade de pregar nessa passagem. Porque eu recebi do Senhor o que eu também vos ensinei. Ultimamente eu tenho ficado meio incomodado em alguns lugares, porque eu percebo que há um pouco de, não sei se falta de atenção, eu não sei se o tempo tem deixado as pessoas assim, mas eu observo que tem muita gente esquecendo de fazer o que o apóstolo Paulo faz. O apóstolo Paulo disse que o que eu recebi do Senhor é o que eu também vos ensinei. Então, quando estamos aqui com o microfone ou com a palavra, falando do amor de Jesus, falando sobre o Senhor Jesus, precisamos entender que precisamos falar o que o Senhor Jesus nos ensinou. Não podemos falar aquilo que nós bem queremos, que nós entendemos que é certo, que é errado. Se isso estiver baseado na palavra de Deus, assim podemos falar. Porque assim como eu recebi do Senhor, é o que eu passarei para a igreja em nome de Jesus. E como é que você sabe se você está falando aquilo que o Senhor Jesus te ensinou? É só você olhar na palavra de Deus. E o Espírito Santo de Deus é que nos trará à memória de tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Porque Jesus nos disse, quando ele estava indo aos céus, que ele deixaria, ele traria
ele ia ao céu, mas ele deixaria o Espírito Consolador, o Espírito Santo de Deus, que nos faria lembrar tudo aquilo que ele havia nos ensinado. Porque Jesus já sabia que eu e você é muito fácil de esquecer das coisas. É por isso que nós temos que ler a palavra de Deus, nós temos que continuar lendo, porque a gente esquece. Nós nos esquecemos fácil. Então é necessário voltarmos diversas vezes no mesmo texto. E o que eu quero falar hoje nessa noite para vocês é baseado nesse primeiro texto que acabamos de ler. Principalmente na noite em que Jesus foi traído. Na noite em que Jesus foi traído, aconteceram muitas coisas. Na noite que Jesus foi traído, foi uma noite de tristeza, foi uma noite de escuridão, foi uma noite difícil. E essa passagem, esse pequeno texto me chamou a atenção, porque o apóstolo ele fala na noite em que ele foi traído. Você já passou uma noite difícil? Eu já passei uma noite difícil. E qual parece que essa noite nunca teria fim. Agora você imagine a noite em que Jesus foi traído. Imagine naquele exato momento em que Jesus sabia o que ele haveria de passar por mim e por você. Né? Ele sabia todas aquelas coisas que ele iria passar, porque foi revelado para ele quando ele disse: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. E todos nós sabemos que possível não foi. Eu já dei um exemplo a respeito disso. É como se por exemplo, eu convidasse você para fazer algo para mim, tá? Que eu ia lhe pagar para você fazer. Porém, eu não falasse a você o que era. Você aceitou o trabalho e eu lhe paguei. E quando chega no local, você vai perceber. Eu dei um exemplo aqui que era para descarregar um caminhão de cimento. E eu prometi lhe dar R$30. Você não sabia qual era o serviço, você não sabia qual era o trabalho. Então Jesus ele aceitou vir a este mundo, até que o Pai revelou o que ele ia passar. Então na noite que Jesus foi traído, a Bíblia fala que ele pegou o pão, molhou, né? O Robson até citou isso aqui no culto passado, e entregou ao seu amigo e disse: olha, o que você tem para fazer, vai e faça. Porque Judas era amigo de Jesus. Na noite que Jesus foi traído, foi uma noite triste, porque o seu amigo o entregou por ganância. O seu amigo o entregou e ainda deu um beijo nele. Eu não sei se você já foi traído por alguém. Eu não sei se essa traição te fez rolar na cama à noite sem sono. E você esperava que o dia amanhecesse, mas parece que a noite ficou mais longa. Agora você imagine a noite em que Jesus foi traído. Aquela noite teve uma sucessão de acontecimentos. E naquele instante que Judas o traiu, seu próprio amigo o traiu. Mas também naquela noite foi noite de perdão. Talvez você chora a noite toda, mas a palavra diz que pela manhã virá a alegria. Não podemos desanimar simplesmente porque de uma noite, porque outras noites virão. Nós temos que nos alegrar com o dia, porque quando o dia nasce, renova-se também as nossas esperanças. Então essa noite foi uma noite difícil, mas era uma noite que ela também iria passar, e logo viria a esperança, porque até naquele momento vivíamos na escuridão. Você sabia que tem alguns compositores, e um deles chamado Raul Seixas,
Algumas pessoas que estudam as canções dele falam que ele meio que ele brincava com os cristãos, ele colocava textos bíblicos, nas músicas dele havia uma linguagem, sabe, oculta. E tem uma canção dele que ele fala assim: eu conheço esse monte, é uma água que desce por trás desse monte, e ainda que seja noite, esse rio corre. Eu não lembro bem a letra, mas fala algo do tipo. E alguns dizem que ele está se referindo àquela noite em que Jesus foi traído, e que Jesus se levanta e diz: olha, vamos sair daqui, porque está chegando aí Satanás, aquele que nada tem a ver comigo. Mas por trás daquela fonte, como diz na letra da canção dele, existia um rio que corre ainda que seja de noite. Então, à noite, antes de Cristo, nós vivíamos numa escuridão eterna. Nós não tínhamos salvação, nós não tínhamos esperança, embora achássemos que tínhamos. Mas vivíamos perdidos, sem Deus, sem salvação. Então aquela noite foi uma noite longa. E logo em seguida, depois que Judas o traiu, e nós costumamos falar muito de Judas, mas houve outras traições naquela noite. Não foi só apenas a de Judas. No dado momento em que Judas o beijou e os soldados logo prontamente prenderam a Jesus, Pedro sacou uma espada do nada e destruiu o sonho de alguém. Você sabe essa história? Você sabe que aquela pessoa em que Judas cortou a orelha era alguém que, se fosse hoje Raquel, minha filha, que diz que tem um sonho e vai se realizar em nome de Jesus, de ser médica, é médica, né, Raquel? Já imaginou você estar no último instante para concluir e receber o seu diploma, e acontece algo terrível em que você não poderá exercer a função? Que Deus te guarde em nome de Jesus. É só uma ilustração. Mas naquele instante, aquela pessoa em que Pedro cortou a orelha era o Malco. E Malco estava estudando, se dedicando para o sacerdócio. E ele já estava no último período, já para conseguir. Mas existia uma lei que pessoas defeituosas não poderiam assumir. Então a sua orelha cortada, ele não poderia assumir. Aí você fala: mas pastor, você está inventando essa história? Não, está na Bíblia. Então talvez nessa noite, em alguma noite, você perdeu a esperança, seus sonhos acabaram. Mas se você estiver ao lado de Jesus, a sua fé, a sua esperança, os seus sonhos serão restaurados. Porque nós sabemos que Jesus foi lá e operou o milagre e colocou a orelha de Malco no lugar, e Malco pôde exercer os seus sonhos. Então Jesus é aquele que restaura, Jesus é aquele que coloca novamente nos nossos sonhos. Então, se por algum motivo na sua trajetória os seus sonhos foram frustrados, se algum motivo não foi só você, alguém, porque aqui Pedro simbolizava alguém que estava defendendo a Cristo. Talvez a pessoa que te machucou foi alguém que estava achando que estava defendendo a Jesus. Sabia que acontece muitas das vezes isso nas igrejas? Às vezes a mesma pessoa que te leva para Cristo é a mesma pessoa que te afasta dele. Tem pessoas que começam a falar de Jesus para você, né? No caso aqui, se alguém já sou um cristão, mas alguém falou de Jesus para você um dia. Eu já presenciei casos assim, de pessoas que começam a evangelizar alguém, e ele leva para os cultos, e ele insiste com essa pessoa, e ele, sabe, até um belo dia que a pessoa decide entregar sua vida a Jesus, e essa pessoa vai para a igreja, ele começa a buscar. Aí o que acontece? Essa pessoa que levou essa
essa outra para a igreja, às vezes ela fica lá no cantinho dela, não se envolve, é uma pessoa que não gosta de se envolver, mas o que ela conquistou para Cristo, chega na igreja, ele já quer fazer alguma coisa, ele já mostra para que veio, aí o pastor começa a colocar essa pessoa, aí aquele que levou começa agora a ficar com inveja, com ciúme, aí começa a se levantar. Eu já passei por isso, obrigado, filho. E muitas das vezes começa a lhe perseguir na igreja. E muitas das vezes essa pessoa acha que está fazendo certo. Assim como Pedro achou que estava defendendo a Jesus, mas ele estava destruindo o sonho de alguém. Mas que o Senhor nessa noite renove as tuas forças, renove os teus sonhos, e que os sonhos de Deus também é os teus sonhos, e os teus sonhos serão realizados em o nome de Jesus. Mas naquela noite também teve outras traições. Naquela noite, Pedro, o mesmo que quis defender a Cristo, o mesmo que um período um pouquinho atrás disse: Senhor, eu irei contigo. E Jesus afirmou para ele: olha, Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E ele disse: não, Senhor. Naquela mesma passagem, Jesus estava falando: olha, eu vou passar por isso, passar por aquilo. E Pedro disse: não, vai não. E Jesus o repreendeu. E naquela noite que Jesus foi traído, o que aconteceu, todo mundo sabemos. E que Jesus estava sendo levado pelos malfeitores, e alguém reconheceu Pedro. Você sabia que as pessoas te reconhecem? Se realmente você é um servo, se realmente você é um seguidor de Jesus, você tem que se parecer com Jesus. E Pedro, mesmo ali escondido, e alguém olha para ele e fala assim: olha, você parece com um deles. Não adianta, se você é seguidor de Jesus, como diz as escrituras, se você é um daqueles do caminho, seguidor do caminho. Eu acho legal esse termo. Eu sou um seguidor do caminho, o caminho de Jesus. Então não adianta você dar uma de 007, porque alguém vai te reconhecer. Alguém vai olhar para você, mesmo sem você estar com a Bíblia na mão, mesmo sem você estar vestido com a roupa que você costuma ir para a igreja, alguém vai olhar para você e vai dizer: você é cristão. E o que aconteceu com Pedro? Pedro disse: não, não sou. E ele continuou, e alguém olha para ele de novo e fala assim: mas até o jeito de falar é igual. Você sabia que você vai começando a se parecer com Jesus? Você agora começa a andar como Jesus, você começa a falar como Jesus. Você sabia que nós temos isso? Você sabia, se você começar muito a ficar perto de mim, ou até conversar muito comigo, daqui a pouco você está falando muitas vezes igual a mim. Eu lembro que o meu pastor Leandro, ele tinha que chamar as pessoas de querido. Era querido, viu, querido? Eu comecei também, aí quando ele escrevia amém, querido, eu comecei também agora a escrever amém, querido. A gente começa a se parecer com aquela pessoa que está mais próximo. Então, se você começa a andar com Jesus, se você começa a caminhar com Jesus, você também começa a se parecer com Jesus. E naquela noite que Jesus foi traído, Pedro o negou. E na 3ª vez que ele nega, o galo canta. E o que eu acho interessante, também falamos aqui no culto passado, é que Jesus olhou diretamente nos olhos de Pedro. Eu creio que o olhar de Jesus foi um olhar dizendo: eu te perdoo, filho. E Pedro, quando viu aquele olhar penetrante, o olhar de Jesus, ele se arrependeu. E que haja arrependimento nas nossas vidas. E que haja arrependimento todas as vezes que nós negarmos a Jesus. Você sabia que você nega a Jesus quando Ele manda você fazer algo e você não faz?
Você sabia que muitas das vezes o Espírito Santo está falando no nosso coração e nós ficamos, eu preciso de uma confirmação. Aí Jesus, oi filho. Aí Jesus manda a confirmação, você quer mais confirmação? Tem uma historinha que o pessoal conta aí, que uma grande enchente, e a pessoa orava pedindo: Senhor, manda socorro. E aí alguém mandou um barco, e ele disse: não, Jesus vai me salvar. E ele continuou orando, e mandaram lancha, e mandaram salva-vida, tudo quanto é coisa mandaram, e não, Jesus vai me salvar. É uma história, viu, gente? Aí ele morreu. E quando chegou lá no céu, ele questiona: mas Senhor, eu orei tanto para o Senhor me ajudar. Ainda foi para o céu, né? Jesus fala: rapaz, eu mandei barco, eu mandei prancha, eu mandei lancha, eu mandei tanta coisa e você não quis ir. Então, moral da história, às vezes nós estamos pedindo ao Senhor: Senhor, me livra disso, Senhor, me ajuda, Senhor, me mostra, e a gente não consegue enxergar Deus agindo na nossa vida, porque as pequenas coisas, ali também Deus está. E que o olhar do Senhor nos alcance nessa noite. E toda vez, e se você negou ao Senhor, peça perdão, porque Ele está pronto a nos perdoar. E que nessa noite seja diferente da noite que Jesus foi traído. Que essa noite seja uma noite também de arrependimento. É necessário nos arrepender. Ontem eu estava na casa de minhas irmãs e meus pais estavam aí também. Eu fui para lá e fiquei a noite toda lá com eles. E falamos de Jesus. E eu fiz os testes lá do temperamento. Acabei descobrindo o temperamento de todo mundo. E oramos, tá? E o interessante é que todo mundo precisava ler a Bíblia. E todo mundo gostava de procrastinar as coisas. E naquele momento, eles estavam atentos, observando, e eu fui os orientando. No final nós oramos e decretamos que naquele lugar, que todas as coisas que impediam a família de avançar, fossem quebrados em nome de Jesus. E que nessa noite também, tudo aquilo que nos impede de avançar em Jesus, seja quebrado agora em nome de Jesus. Mas é necessário pedirmos perdão. O perdão, ele nos libera. Quantas pessoas ainda estão presas por não pedirem perdão? O perdão, ele abre portas. O perdão nos deixa nosso corpo saudável. Mas também na noite em que Jesus foi traído, houve um massacre. Houve um espancamento. Na noite que Jesus foi traído, colocaram uma coroa de espinho em sua cabeça. Na noite em que ele foi traído, bateram nele com um pedaço de madeira. Eu estava vendo no Instagram, e acho que todo cristão deveria assistir aquele filme A Paixão de Cristo por Mel Gibson. Porque eu creio que é um dos que chega, se aproxima um pouco do que Jesus passou. São cenas fortes. E lá no Instagram, se não me engano, é um documentário da Brasil Paralelo, que fala que aquele ator, quando ele foi fazer aquele papel, acho que o Mel Gibson chamou ele e falou: olha, você está preparado para fazer esse papel, porque provavelmente você será cancelado, você não conseguirá mais trabalho. E ele disse: eu estou preparado. E realmente, depois que ele fez aquele filme, praticamente Hollywood o cancelou. Ele já não pegou grandes papéis, porque ele disse sim. Então, você está preparado para ser cancelado por Jesus? Você está preparado? Você está pronto para dizer sim? Porque naquela noite Jesus disse sim para mim e para você.
naquela noite em que os soldados romanos o espancou, naquela noite em que os soldados romanos cuspiram na sua face, naquela noite em que bateram nele. Por isso que eu digo que é necessário você assistir, porque aquele filme não chega nem aos pés do que Jesus passou. Então, quando você assistir aquelas cenas, que você vê o quanto o seu mestre sofreu por amor de mim e você vai olhar e pensar duas vezes antes de querer desistir daquilo que já é seu por herança. A salvação é sua e ela é de graça, porque o inocente pagou o preço no meu e no seu lugar. Então, naquela noite em que Jesus foi espancado, Jesus foi humilhado, ainda teve mais coisas. Naquela noite em que Jesus foi traído, as mesmas pessoas que ele curou, que ele deu carinho, que ele deu o ombro dele para chorar, em que ele deu atenção, estava gritando Barrabás. Trocaram o mestre por um ladrão e ainda gritaram que o seu sangue caia sobre nós, sobre nossa geração. Na noite em que Jesus foi traído, foi uma noite terrível. Ele foi abandonado. É noite de reflexão. Hoje é noite de Santa Ceia, porque parece que às vezes tomamos a Santa Ceia como se fosse algo simples. A Santa Ceia é o momento mais importante da igreja. É uma festa de celebração, porque aquela noite passou e veio o dia claro. Na noite em que Jesus foi traído, não parou por aí, não. Na noite em que ele foi traído, o transpassaram. Na noite em que ele foi traído, alguém na cruz ao lado tentou persuadi-lo a duvidar de quem ele era. Quantas das vezes o inimigo coloca na sua cabeça que você venha duvidar de quem você é em Deus, que vem colocar na sua mente a dúvida sobre a salvação, a dúvida sobre servir ou não servir a Deus. Em nome de Jesus, que essa dúvida saia da sua mente agora, em nome de Jesus. Vamos parar com isso, vamos parar de ficar em cima do muro. Hoje eu quero a Jesus, amanhã eu não quero mais. Hoje eu quero servir, amanhã eu não quero mais servir. Vamos deixar de lado. Se você é melancólico, deixa essa melancolia de lado. Se você é colérico, deixe esse seu coração duro de lado. Se você é fleumático, deixe de ficar parado, inerte. O nosso temperamento não é desculpa, irmãos. Sabe, às vezes nós olhamos para as pessoas estão sofrendo, as pessoas estão morrendo, as pessoas estão clamando, as pessoas estão pedindo socorro, mas quando você fala daquele que pode resolver os seus problemas, as pessoas não querem. Eu me lembro, eu já contei isso aqui. Eu cheguei lá em Salvador, em uma praça, eu não lembro, eu estava no hospital, não lembro o nome, mas eu encontrei um sindicato dos alcoólatras, aquele monte de homens bebendo com corote na mão e bebidas, e um encostou quando eu parei o carro, e ele me cobrou para colocar o carro ali, para guardar, e eu fiquei conversando com ele, enquanto o meu pastor estava no hospital, visitando alguém, e eu conversava com ele. E eu confesso aos irmãos, eu falei por falar, porque estava no meu coração, mas eu não estava com fé. E eu disse para ele: olha, o senhor tem um desejo de parar com a bebida? O senhor tem um desejo? Comecei a perguntar a ele, já contei isso aqui, mas eu gostaria de deixar registrado. E eu perguntei para esse rapaz, que o nome dele era Seu José, eu lembro como hoje. Perguntei se ele tinha família, se ele tinha filhos, esposa. Ele falou que já teve tudo isso, mas perdeu por conta da cachaça.
E eu lembro que sabe, meu ouvido, falei: eu tenho um remédio para o Senhor. O Senhor gostaria de ter sua família de volta? O Senhor gostaria de ter o amor de seus filhos novamente? Você gostaria de largar o vício? Você gostaria de sair daqui? E ele disse: eu quero. E naquele momento eu falei para ele: você sabe de quem eu estou falando? Ele disse: não, eu estou falando de Jesus. Eu confesso aos irmãos que eu esperei um desânimo dele. Você sabia? Sabe quando você vende algo e você fala de algo, mas lá no seu coração você falou por falar, porque o Espírito Santo te levou a falar. Eu esperava ele dizer assim: eu achava que era outra coisa, porque é isso que nós ouvimos. Mas para minha surpresa, a reação dele disse: eu quero. E agora eu fui confrontado, porque eu era um religioso. Eu estava falando através da religião, porque eu fui ensinado que quando vem a oportunidade, fale. E eu orei por ele, ele confessou bêbado. E ele confessou a Jesus. Quando o meu pastor chegou, eu falei para ele o que havia acontecido. E o meu pastor também, eu olhei na cara dele, ele não estava com muita fé não. E nós oramos, ele não conseguia nem ficava assim, na beira do carro, assim, ó. E nós oramos por ele, e a gente pagou, né? Para ajudar. E eu lembro que a gente saiu com o carro e eu fiquei pensando, enquanto o pastor dirigia. E eu perguntei: pastor, o que é que o senhor acha? O senhor acha que ele vai se firmar? O pastor disse: é muito difícil, porque não tem quem cuide dele, não tem quem. E eu fiquei pensando, e fui para casa. Passados uns 15 dias, não lembro se foi um mês depois, não lembro, o pastor precisou retornar lá naquele hospital. E ele parou o carro no mesmo lugar, e ele foi com aquilo na cabeça de procurar o seu José lá. E ele chegou lá no sindicato e ele perguntou: cara, tinha um rapaz aqui chamado seu José, cadê ele? Eu queria falar com ele e tal. Aí um deles falou assim: olha, rapaz, o seu José não está mais aqui. Já faz um bom tempo que ele aceitou a lei dos crentes. A família veio aqui e o levou para casa e ele nunca mais apareceu aqui. Glória a Deus! E o pastor perdeu a oportunidade de falar de Deus para mais um ali. Então, irmãos, não tem mágica. Às vezes nós queremos impressionar com uma boa palavra. Nós queremos, como eu disse aqui na hora do louvor, eu lembro que os cultos começavam e o pastor às vezes não sabia nem ler, muitas das vezes, e ele começava a discorrer a Bíblia. Eu conheço um pastor mesmo lá da roça, que ele gravava os versículos. Esse pastor é meu amigo, o pastor Jaime. E Deus, o Espírito Santo, ensinou ele a ler. Você sabia que ele aprendeu a ler a Bíblia e só ler a Bíblia, simplesmente a Bíblia. E ele decorava os salmos, os versículos, e ele pregava com a maestria. E você que não o conhecia achava que ele sabia ler, mas o fogo desce quando ele prega e as pessoas aceitam a Jesus. E eu me lembro que às vezes o irmãozinho não sabia nem cantar e abria a harpa e ele cantava e a igreja se quebrantava. Eu lembro que uma vez nos reunimos debaixo de um pé de jambo para orar, e eu ali observando a minha tia, ela rodava ali naquelas folhas e falava em línguas e o fogo descia. Não tinha nada de atrativo a não ser a presença de Deus. E que nessa noite, que nesse tempo, que a presença do Senhor ela seja suficiente. Eu não estou aqui dizendo que nós não precisamos de bateria, de guitarra, de microfone. Não estou falando dessas coisas, não seja extremista. Eu estou falando do que está dentro de você. Porque se você é um adorador, você vai adorar com bateria, sem bateria, com violão, sem violão, com microfone ou sem microfone, ou no seu quarto. O culto não começa aqui na igreja, o culto começa na sua casa. O culto começa no seu trabalho, o culto começa no seu dia a dia, na sua vida, no seu dia a dia. Para
que as pessoas possam olhar para mim e você e dizer: você se parece com Jesus. Pois não, meu filho? Amém. Querido. Senta, quer sentar-se o culto? Então vamos continuar aqui com a palavra, amém? Deus te abençoe. Amém. Quer assistir o culto? Sente aqui. Amém, eu sei disso. Amém? Vamos continuar a palavra aqui. Amém. Amém, querido. Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus. Amém, querido. Amém. Amém. E na noite, amém, meu filho. Que Deus abençoe a sua vida. Amém, irmãos. Porque na noite que Jesus foi traído, ele olhou lá dos céus, lá do alto daquela cruz, e ele olhava aquela multidão, e as pessoas gritando, outros chorando, outros sem entender, porque a gente, irmão, nós lendo a história, se nós não entrarmos profundo no texto, ela se torna um pouco simples. Mas você imagina agora os seguidores de Jesus vendo o seu mestre, aquele que curou, aquele que deu vista aos cegos, aquele que fez paralítico andar. Aleluia. Aquele que só fez o bem. Começa a se colocar no lugar de Lázaro. Você imaginou como é que Lázaro não estava? Não. Assim como ele me ressuscitou, ele não vai ficar ali, não. A mulher do fluxo de sangue, a mulher que foi pega no ato de adultério, sabe, os leprosos, aquele demoniado de Gadara, aquele que destelharam a casa para ele e desceram com ele para ser curado, aquele que já estava no tanque de Betesda há muitos anos esperando um milagre. Imagine os apóstolos, os discípulos olhando e vendo o seu mestre rendido, carregando aquela cruz sem dizer nada, sofrendo, depois vendo o seu mestre sendo pregado numa cruz, levantado. Sabe por quê? Porque como nós lemos aqui no livro de Atos, olha, mata o líder, que o povo vai se dispersar. Para Satanás, para aquelas pessoas que eram contra o evangelho, eles estavam concluindo a missão. Conseguimos matar Jesus, logo o povo vai se dispersar. E interessante é que essas pessoas estavam observando aquilo tudo. Será que realmente eles estavam lembrando que Jesus havia dito que ele ressuscitaria? Não. Tanto é que depois que Jesus ressuscitou, muitos duvidaram. Você já imaginou quando tem um grupo, sabe? Que tem um líder, que a pessoa te motiva a fazer algo, daqui a pouco esse cara some e larga você só. E fica sem saber o que fazer. O que é que eu vou fazer?
Então aquelas pessoas vendo o seu mestre, por isso que ele fala: essa noite se escandalizarão em mim, porque está escrito: fere-se o pastor, dispensa-se as ovelhas. Aquilo era um escândalo. Você sabia que a morte de cruz era só para os malditos? Você sabia disso? Você sabia que Jesus se fez maldito? Porque está escrito lá, se eu não me engano, lá no livro de Êxodo, se eu não me engano, esse que é Êxodo, não é, Robson? Que todo aquele que fosse pregado no madeiro, fosse maldito. Por isso que ele se fez porque ele não era e não é maldito. Mas só em ele estar ali pregado naquela cruz, as pessoas passando. Imagine só, imagine essa cena, imagine isso, os seus discípulos olhando, aquelas pessoas olhando. Inclusive o ladrão: tu não te salvou? Salva, já que tu é Cristo, salva a ti e a nós também. E Jesus olha lá de cima e ele diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E eu creio que Jesus ainda continua a interceder por nós, porque a palavra diz que ele é o nosso intercessor. E muitas das vezes nós entristecemos o coração do Senhor com palavras, com atitudes, e Jesus continua a dizer: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Tem um pregador aí que ele fala, que às vezes nós pedimos ao Senhor, pedimos a morte: Senhor, eu não aguento mais, me mata, não sei o quê. E aí ele brinca falando assim, que Jesus, que nesse exato momento Deus se prepara para nos matar, porque estamos pedindo. E aí Jesus intervém e fala: não, Pai, é porque ele não sabe. Na realidade, ele está querendo que o Senhor o tire dessa prova. Na realidade, ele está querendo que o Senhor tire ele dessa luta. Mas ele não quer morrer não, ele ama viver. É uma conjectura legal. E eu creio que realmente, quantas das vezes nós pedimos a morte, aí você fala: não, eu não vou fazer isso. Tá bom, beleza. Eliseu fez isso, Davi, Moisés, apóstolo Paulo. Meu Deus, quando eu leio a história do apóstolo Paulo, eu digo: eu não sou crente. Aliás, eu tenho certeza disso. E ele olha e fala assim: olha, dos pecadores eu sou o principal. E ele fala: olha, que aquilo que eu faço de errado, eu não faço de mim mesmo, mas é o pecado que habita em mim que faz essas coisas. Então o pecado, ele está à nossa porta, batendo, e precisamos de Cristo para não ceder. Como diz a música de Thaler: todo dia o pecado vem e nos chama, e precisamos dizer não todas as vezes. Mas se de uma dessas vezes você vacilou, peça perdão. Então, de todos esses, na noite que Jesus foi traído, que pecou, eles se arrependeram e pediram perdão. Só um que não se arrependeu, que foi Judas. Judas teve o remorso, e a Bíblia diz que ele se enforcou. Mas que nessa noite nós não viemos ter remorsos, mas que nessa noite nós viemos pedir perdão ao Senhor, possamos refletir. Só que também, na noite que Jesus foi traído, em que ele entregou o seu espírito e morreu, mas a palavra diz que ele, ao terceiro dia, ressuscitou. Jesus ressuscitou, e com ele veio também a nossa esperança. E o texto que nós lemos aqui em 2 Coríntios é o texto que nós vamos ler também na hora do momento da ceia. Por que eu quis trazer toda essa história? Para que possamos lembrar e que na noite que Jesus foi traído, ele celebrou uma ceia, e ele nos fez um pedido.
Ele nos fez um pedido. A única coisa que Jesus nos pediu foi isso. Ele pagou um alto preço por mim e por você. Valorize isso. Mas não pense igual a mim, que antigamente, quando alguém falava isso para mim, eu ficava zangado, porque eu dizia: eu não pedi para o Senhor morrer por mim, eu não pedi para Jesus morrer por mim. Por que eu tenho que fazer? Porque isso vai do temperamento. Eu não gostava de que as pessoas me obrigassem a fazer nada. Então aquilo soava aos meus ouvidos como se fosse uma obrigação que eu tinha que fazer porque Jesus morreu por mim. Não, faça porque Jesus morreu por você mesmo. Faça porque Ele te ama. Faça porque Ele te quer bem. Faça porque Ele quer te levar para o céu. Faça porque Ele se entregou por amor a você. Essa é a maior prova de amor. E você sabe qual é o sinal da maior forma de amor? É a cruz. O amor é simbolizado por um coração assim, diz que é dois corações, que é um nosso coração, uma mão assim fechada, né? Forma aquele coraçãozinho tão fofo que a gente gosta de ver, não sei fazer. Diz que é o símbolo do amor, né? O coração. Mas o maior símbolo do amor é a cruz, vazia. A cruz vazia, porque o Rei ressuscitou. Aleluias! Ele ressuscitou e Ele disse: olha, fazer isso em memória de mim, a ceia do Senhor. E você sabe o que é o mais interessante? Que você deve dar um glória a Deus, porque faremos novamente com Ele nas mansões celestiais. A Bíblia diz que Ele ceará conosco e nós com Ele. Mas até que esse dia chegue, precisamos relembrar a sua morte, a sua ressurreição, até que Ele venha. Amém? Até que Jesus venha, possamos relembrar da sua morte. Amém? Nesse momento vamos celebrar a ceia do Senhor. Amém? A ceia do Senhor, ela é permitida para aqueles que já desceram as águas batismais, aquele que já entendeu como funciona o reino. Não é aquele que não peca, porque assim estaríamos mentindo. Todos nós pecamos e destituídos fomos dos céus. Mas houve uma morte na cruz de um homem perfeito e nos resgatou. E aquilo que tinha contra nós foi aniquilado, porque Jesus já pagou o preço. Então, o pecado, sabe o que a gente faz com ele? A gente confessa e deixa. E aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então esse é o momento de nós fazermos uma autoanálise. É uma noite de nós fazermos uma análise completa de nossa vida, de nossa conduta diante de Deus. Como é que estamos diante de Deus? E analise se o homem é a si mesmo, peça perdão. E aqueles que ainda não se batizaram, descansa teu coração, iremos batizar você, e você também fará parte dessa mesa, porque a palavra de Deus diz que aquele que crê e for batizado será salvo, porém aquele que não crê já está condenado. Então o batismo ele é importante, sabe? E também não se preocupe, porque se Jesus voltar hoje e você não for batizado, você vai subir. Você vai subir, não se preocupe com isso não. Sabe aquele que talvez fique, porque quem sou eu para afirmar? É aquele que não tem impedimento algum, mas não quer se batizar. Sabia que tem pessoas assim? Nada o impede,
mas ele não quer se batizar. Então, todo aquele que crê e for batizado será salvo. Porém, quem não crê já está condenado. Então, o que é que falta crer para se batizar? Qual o impedimento? Mas se você ainda não se batizou, descanse. Amém? Vamos, a pastora aí. Agora hoje eu vou. Amém. A pastora ela vai servir o pão. Servir o pão. Aleluia. Eu vou chamar Robson. Você vai servir o vinho, suco de uva, né? Vem cá, Robson. Dá essa honra a você, meu filho. Aleluia. Você pode glorificar ao Senhor. Nádia pode ajudá-lo, Nádia. Fique à vontade. Amém? Mas a palavra de Deus também nos traz os versículos, né? Os textos que nos dá respaldo para realizarmos a Santa Ceia do Senhor. E nós lemos a partir do 23 do capítulo 11 de 1 aos Coríntios, diz o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que eu também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, após ter dado graça, partiu o pão e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice, é o novo concerto do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beber deste cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Você entendeu por quê? Toda vez que nós fazemos, nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Então Ele virá. Assim como nasce o sol, Jesus virá. E até esse dia chegar, nós faremos o que Ele nos pediu. E agora vem uma advertência, no 27. Por isso, o que comer do pão e beber do cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois o que comer e beber indignamente, come e bebe para a sua condenação, não distinguindo o corpo do Senhor. Por isso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. É você chegar para mim e dizer o que está acontecendo com você? Ou o que você fez? Não. A Bíblia está dizendo: examine-se o homem a si mesmo. Agora é entre você e Deus. Examine-se a si mesmo e tome. Amém? Eu vou colocar aqui um louvor. Separei aqui. Enquanto isso, eu vou orar. Não pode distribuir, que a gente ora quando tiver. Você pode distribuir os elementos. Vamos colocar de pé aqueles que vão cear. Essa canção aqui que eu amo, ó. Pode distribuir.
sublime trono. O Cordeiro de Deus, sua face é como um leão. Ele tem 24 anciãos ao seu redor, as coroas aos pés do Cordeiro. Receba o sangue do Senhor. O seu corpo as nuvens são o pó dos seus pés. Aleluias. Ele tem o poder em suas mãos, o único digno de abrir o livro. E assentado do seu trono ainda assim, ele se inclina para ouvir o coração. Aleluias. Quebrantado e contrito. Ele se inclina para ouvir, querido. Deus que resiste ao soberbo e ainda assim dá graça ao humilde. Aleluias. Seu coração não resiste ao filho que clama com fome e com sede dele, até que ele venha. Toda terra está sedenta, até que ele venha. Até que ele venha. Até que ele venha. Seremos em nome de Jesus. Aleluia. Daqueles que levantam. Fica à vontade. Vou trocar o bar, vou trocar o bar. Amém. Ele vem. Esse momento de trocar o cálice é muito importante. Pra restaurar. Será para o seu irmão dizer: olha, eu tenho comunhão contigo. Porque o texto está dizendo que toda vez que vocês se reunirem, espere uns pelos outros, para que todos possam participar juntos em nome de Jesus. Vamos orar pelos elementos. Levante o elemento. Senhor Jesus, aqui está, Senhor, o suco de uva, Senhor, em nossas mãos. Nesse momento estamos apresentando a Ti, Pai, que esse elemento aqui agora, ao nós bebermos ele possa simbolizar o Teu sangue, Senhor, sobre nossas vidas. Abençoamos também, Senhor, o pão, assim como o Senhor nos ensinou que esse pão, a partir do momento que nós agora estamos entregando a Ti, apresentando a Ti, que ele também simboliza o Seu corpo, Senhor, que foi partido por nós. Ah, Jesus, que nós inserimos esses elementos, que Ele possa curar o nosso corpo, que Ele possa renovar a nossa esperança em Ti, Jesus. Aleluias. Aleluias. Porque eu recebi do Senhor o que eu também vos ensinei, que o Senhor Jesus, à noite que foi traído, tomou o pão, após ter dado graça, partiu e disse: esse é o meu corpo, que é partido por vós, fazer isso em memória de mim. Como o pão em nome de Jesus. Aleluias.
assim como Jesus disse, esse é o corpo do Senhor. Ele está sentado Que possamos nos lembrar no trono. da prova de amor, Filho de Deus, só face. porque Ele disse: Pai, eu vou fazer esse plano Ele tem e eu vou até o fim, 4 anciãos porque eu os ao amo. redor, as coroas aos E Ele nos pés fez do esse pedido. Cordeiro. Que façamos isso em sua memória, em nome de Jesus. As nuvens são Semelhantemente, pés. depois de ceiar o que nós acabamos de fazer, Ele tem o poder, Ele tomou o cálice dizendo: único digno de abrir o livro. esse é o cálice, é o novo concerto do meu sangue. Sentado do seu trono, Fazer isso todas as vezes que beberes em memória de mim. para ouvir o coração. Podemos beber o cálice em nome de Jesus. E que você beber haja cura no seu interior. Aleluia. Deus que resiste ao soberbo e ainda Aleluia. raça humilde. Seu coração não resiste. Glorifica ao Senhor. Que clama com Glorifica fome, Ele. com sede dele, até que ele venha. Toda terra está sedenta, até que ele venha. Aleluia. Até que Ele Até que ele venha. Toda terra e nação, toda a criação está esperando. Até que o Senhor venha, que possamos ceiar, que possamos lembrar da sua morte, sua ressurreição. Aleluias. Ah, Senhor Jesus, nós te entregamos a vida das pessoas que estão aqui em tuas mãos. Deus, obrigado, Senhor, pela tua igreja. Obrigado pelas pessoas que estão aqui. Senhor, continua nos dando forças para continuar nessa caminhada. Senhor, nos dá força para continuarmos ceiando até que o Senhor venha. Senhor, que nós não viemos ficar prostrados diante do pecado, que nós possamos todas as vezes pedirmos perdão a Ti, que o Senhor possa achar graça em nossas vidas, Senhor, e possa nos levar para os céus em nome de Jesus. Que toda a igreja se coloque de pé agora em nome de Jesus. Vamos colocar de pé. Querido, como eu gosto de fazer, hoje é domingo, segunda-feira está aí chegando, cheio de desafios. Essa é a oportunidade de você agora pedir ao Senhor o que está faltando para você. Não fique só esperando por alguém pedir por você. Nesse momento agora, você vai pedir ao Senhor por algo que você tem precisado muito. E o Senhor vai te entregar, quem sabe nessa segunda-feira ou até mesmo hoje. Eu vou aumentar um pouco.